Com base em estudos científicos que mostram exatamente o que causa maior impacto no desempenho, este livro traz dicas claras e práticas sobre as estratégias utilizadas pelas pessoas mais bem-sucedidas do mundo. Heidi Grant Halvorson, psicóloga social especializada em motivação, descobriu que aqueles que conseguem o que querem devem isso muito mais ao que fazem do que ao que são. A partir daí, identificou as mudanças de comportamento imprescindíveis para quem deseja alcançar o sucesso. Ao fim de cada capítulo, são propostos exercícios para que você coloque em prática todas as lições ensinadas e internalize os fundamentos necessários para conseguir criar bons hábitos de forma permanente. Com uma linguagem leve e acessível, as dicas podem ser aplicadas a todas as áreas, seja no âmbito profissional ou pessoal. 9 atitudes das pessoas bem-sucedidas. Heidi Grant Halvorson. Introdução. Por que você alcançou com tanto sucesso alguns dos seus objetivos, mas não todos? Se não sabe ao certo, não é o único nessa situação. Até mesmo pessoas brilhantes e realizadas têm dificuldades para compreender isso. A resposta intuitiva, a de que você nasceu predisposto a determinados talentos, mas não a outros, é somente parte da explicação. Na verdade, décadas de pesquisas indicam que os bem-sucedidos alcançam seus objetivos pessoais e profissionais não só pelo que são, mas quase sempre pelo que fazem. Este livro apresenta 9 coisas que as pessoas bem-sucedidas fazem de diferente. São estratégias para estabelecer e perseguir objetivos e que causam um impacto enorme sobre o desempenho. Psicólogos que estudam a motivação, como eu, conduziram milhares de estudos para identificar e testar a eficiência e os limites dessas estratégias. A boa notícia é que elas são simples e fáceis de aplicar. Quando terminar de ler este livro, você não apenas vai compreender melhor algumas das coisas que está fazendo certo, como também será capaz de identificar erros que o tenham atrapalhado. Mais importante, conseguirá usar esse conhecimento em benefício próprio de agora em diante. Capítulo 1. Seja específico. Ao estabelecer um objetivo para si mesmo, tente ser o mais específico possível. Perder 2,5 quilos é melhor do que perder um pouco de peso, porque lhe dá uma ideia mais clara do que quer alcançar, e isso o mantém motivado. Além disso, pense no que você precisa fazer especificamente para alcançar seu objetivo. Somente prometer comer menos ou dormir mais é vago. Seja claro e preciso. Vou dormir às 22 horas durante a semana, por exemplo. Não deixe dúvidas sobre o que você precisa fazer e se já o fez ou não. Quando peço às pessoas que me falem sobre seus objetivos, elas dizem que querem se destacar no trabalho, comer melhor ou gastar menos e economizar mais. Ao que eu retruco, ok, mas o que significa exatamente chegar a esse objetivo? Como você saberá que já o alcançou? Em geral, esse questionamento é seguido por um longo silêncio e um olhar que expressa confusão. E depois por uma resposta do tipo, eu não pensei nisso direito. Reservar um tempo para refletir e então poder ser específico e expressar exatamente o que quer conquistar impede que você se acomode por menos, que diga a si mesmo que o que fez é bom o bastante e deixa mais claro o caminho que precisa trilhar. Se o meu objetivo é melhorar o relacionamento com a minha mãe, o que eu deveria fazer para alcançar isso não é óbvio. Se eu for mais específico e criar a meta de falar com a minha mãe ao menos 2 vezes por semana, saberei exatamente o que será necessário para fazer e com que frequência. Muitos estudos têm mostrado que ser específico é um dos passos fundamentais, ainda que ignorados, para se alcançar qualquer objetivo. Por exemplo, em vez de se destacar no trabalho, tenha por meta algo mais concreto, como um aumento de pelo menos X%, ou ser promovido a no mínimo o cargo de... É tentador se desviar de qualquer objetivo quando você está com preguiça, se sentindo desencorajado ou entediado. Mas não há como se enganar caso haja um objetivo específico. Você saberá quando o tiver alcançado ou não. Se ainda não houver chegado lá, há pouco a fazer além de continuar tentando. Ser exato quanto ao que se quer é apenas o primeiro passo.
O mesmo deve ser feito em relação aos obstáculos que existirem entre você e o seu objetivo. Na verdade, o que você de fato precisa fazer é pensar continuamente no sucesso que quer conquistar e nos passos que o levarão até lá. Esta estratégia é chamada de contraste mental, uma forma muito eficiente de estabelecer objetivos e de reforçar seu comprometimento. Para usá-la, imagine primeiro como você vai se sentir quando atingir seu objetivo, e o faça com o máximo de detalhes possível. Depois, pense nos obstáculos que precisará superar. Por exemplo, se você quer ter um emprego melhor e com salário mais alto, deve começar imaginando o orgulho e a empolgação que sentiria ao aceitar uma oferta de uma grande empresa. Então reflita sobre o que há entre você e a oferta, isto é, todos os potenciais candidatos que desejam o mesmo emprego. Isso faz você querer melhorar um pouco o seu currículo, não? Nesse processo, você se dá conta da necessidade de agir, um estado fundamental para alcançar seu objetivo, porque cria um estímulo psicológico. Sonhar com a sua felicidade em determinado emprego pode ser muito agradável, mas não basta para consegui-lo. O contraste mental transforma desejos em realidade ao chamar a atenção para o que você vai precisar fazer para que isso aconteça. Os resultados de estudos que meus colegas e eu conduzimos, analisando situações que envolviam desde estudantes tentando passar para uma universidade e pessoas da área de recursos querendo gerenciar melhor seu tempo, até solteiros buscando um parceiro e pediatras tentando melhorar a comunicação com os pais dos seus pacientes, são sempre os mesmos. O contraste mental, sem dúvidas, gera um esforço maior, mais energia, planejamento e, no geral, uma porcentagem maior de objetivos alcançados. Reservar alguns instantes para se revezar mentalmente entre o futuro que você almeja e os obstáculos que terá de superar vai ajudá-lo a encontrar a direção e a motivação necessárias para obter sucesso. Exercícios. Colocando em prática, seja específico. 1. Escreva seu objetivo. Exemplo A. Meu objetivo é me destacar no trabalho. Exemplo B. Meu objetivo é perder peso. 2. Pergunte a si mesmo: como vou saber que já alcancei minha meta? Descreva este instante. Exemplo A. Vou saber que me destaquei no trabalho quando meu chefe me promover a gerente. Exemplo B. Vou saber que perdi peso quando consegui vestir minha calça jeans tamanho 36. 3. Reescreva seu objetivo usando a informação do item 2. Exemplo A. Meu objetivo é ser promovido a gerente. Exemplo B. Meu objetivo é usar calças tamanho 36. 4. Agora vamos usar um pouco de contraste mental. Pense em dois aspectos positivos de alcançar seus objetivos e em dois obstáculos que estão no seu caminho. Exemplo A. Aspectos positivos. Vou ganhar mais dinheiro. Vou ter mais influência sobre as estratégias da empresa. Obstáculos. Meu colega de trabalho quer a mesma promoção. Não sei bem o que meu chefe espera de mim. 5. Começando com o primeiro aspecto positivo, redija algumas frases sobre como será vivenciá-lo. Depois, escreva um pouco sobre o primeiro obstáculo e sobre a razão de ser um problema. Repita o processo para o segundo aspecto positivo e o segundo obstáculo. Como está sua situação agora? Se você acredita que tem uma grande probabilidade de alcançar seu objetivo, deve estar se sentindo motivado e determinado. O que é necessário fazer em seguida? O contraste mental deve ajudá-lo a ter mais clareza quanto à etapa seguinte. Capítulo 2. Escolha o momento certo para agir. Andamos tão ocupados e perseguimos tantos objetivos diferentes que não é de se surpreender que seja comum perdermos oportunidades de agir apenas por sermos incapazes de percebê-las. Você realmente não teve tempo para se exercitar hoje? Não teve mesmo chance de, em algum momento, retornar àquela ligação? Alcançar seu objetivo significa aproveitar essas oportunidades antes que elas escapem por entre seus dedos. Para não deixar o momento certo passar,
Decida antecipadamente quando e onde você vai agir. Mais uma vez, seja o mais específico possível. Por exemplo, segunda, quarta e sexta vou me exercitar durante 30 minutos antes de ir trabalhar. Estudos revelam que esse tipo de planejamento ajuda o seu cérebro a detectar e aproveitar a oportunidade quando ela surgir, aumentando sua chance de sucesso em cerca de 30%. Poucas pessoas são tão produtivas quanto gostariam de ser. Todos queremos ter um foco apuradíssimo para executar tarefas importantes e usar melhor o nosso tempo. Em vez disso, somos distraídos por colegas de trabalho, passamos tempo demais olhando e-mails e demoramos em aspectos pouco importantes de um projeto, quando o ideal seria voltar a atenção para outras coisas. Para ser mais produtivo de fato, é necessário encontrar um meio de lidar de forma eficiente com distrações, interrupções e o simples fato de haver coisas demais para você fazer. Felizmente, há uma estratégia muito fácil e de eficácia comprovada para resolver isso. O plano "se então" é uma ótima forma de ajudá-lo a alcançar qualquer objetivo. Estudos mostraram que decidir antecipadamente quando e onde você vai agir para alcançar seu objetivo, por exemplo, se são 16 horas, então vou retornar todas as ligações que recebi hoje, pode dobrar ou triplicar sua chance de sucesso. Fazer planos "se então" para executar seus projetos atuais ou para atingir metas relativas à saúde ou relacionamentos é provavelmente a coisa mais útil que você pode fazer para garantir êxito. Os planos "se então" assumem a seguinte forma: se X acontecer, então vou fazer Y. Por exemplo, se não fiz o relatório antes do almoço, então vou fazê-lo assim que retornar. Se estou me distraindo demais com os colegas de trabalho, então vou estabelecer um limite de 5 minutos para conversar com eles. Se são 18 horas, então vou passar 1 hora me exercitando na academia da empresa antes de ir para casa. Até que ponto esses planos são eficazes? Um estudo analisou pessoas que tinham por objetivo ir à academia regularmente. Pediu-se que metade dos participantes planejasse quando e por quanto tempo se exercitaria. Por exemplo, se é segunda, quarta ou sexta-feira, então vou me exercitar por 1 hora antes de ir trabalhar. Os resultados foram impressionantes. Semanas mais tarde, 91% dos que fizeram um plano "se então" ainda se exercitavam regularmente, em comparação com apenas 39% dos que não se planejaram. Obtiveram-se resultados semelhantes quando foram observados outros comportamentos ligados à saúde, como se lembrar de fazer o autoexame de mama mensalmente, 100% contra 53% respectivamente, e se submeter a exame para a detecção de câncer do colo do útero, 92% contra 60%. Por que esses planos são tão eficientes? Porque são escritos na linguagem que o seu cérebro entende, a das possibilidades. Seres humanos são especialmente bons em codificar e recordar informações na forma "se X, então Y", e em usar essa possibilidade para guiar o próprio comportamento, em geral de forma inconsciente. Depois de ter formulado um plano "se então", seu inconsciente começará a investigar o ambiente em busca da situação referente à parte "se". Isso vai permitir que você reconheça o momento fundamental. São 16 horas, é melhor retornar aquelas ligações, até mesmo quando estiver ocupado fazendo outras coisas. Como você já decidiu o que precisa ser feito, pode executar o plano sem ter de pensar conscientemente nele ou perder tempo decidindo o que fazer em seguida. Às vezes, você de fato percebe que está seguindo um plano, ou seja, age de forma consciente, mas a questão é que não precisa ser assim. Os seus planos podem ser executados enquanto você estiver preocupado com outras coisas, e isto é incrivelmente útil. Assim, se você sente que tarefas muito importantes estão sendo deixadas de lado e que precisa adquirir hábitos melhores de gerenciamento de tempo de modo a aproveitar as oportunidades de realizar as coisas, pare de buscar recursos mirabolantes. Procure planejar algo simples. Ao usar planos "se então" para atingir seus objetivos, você não vai adicionar mais horas ao seu dia, mas a sensação será exatamente essa. Colocando em prática, fazendo planos "se então". 1. Identifique uma função fundamental que você precisa realizar para alcançar seu objetivo. 2. Quando e onde você deveria executá-la? Qual é a situação? 3. Preencha as lacunas. Se
ou quando, então. Por exemplo, se são 8 horas de uma segunda-feira, então vou correr. 4. Agora pense no obstáculo que talvez o atrapalhe. Pode ser uma tentação, uma distração ou qualquer outro fator que interfira no seu progresso. 5. Quando a tentação ou distração aparecer, como você vai lidar com ela? 6. Preencha as lacunas. Se ou quando, então. Por exemplo, se um e-mail de um colega me deixar com raiva, então vou esperar meia hora antes de respondê-lo, e assim terei tempo de me acalmar. Capítulo 3. Saiba exatamente quanto falta para chegar ao topo. Para se alcançar qualquer objetivo, também é necessário um monitoramento honesto e regular do seu progresso, se não por outros, então por si mesmo. Se você não souber como está se saindo, não conseguirá ajustar seu comportamento ou suas estratégias em função do seu desempenho. Verifique seu progresso com frequência, a cada semana ou até mesmo diariamente, dependendo do objetivo. Não é possível permanecer motivado sem feedback. Ninguém se sente à vontade atuando em terreno desconhecido. Fundamentalmente, isso é resultado de como nosso cérebro é programado. De forma inconsciente, registramos a discrepância entre onde estamos agora e onde queremos estar. Quando o cérebro detecta uma discrepância, ele reage empregando recursos: atenção, esforço, um processamento mais apurado das informações e força de vontade. Quando você tem no máximo uma vaga ideia de como está se saindo em relação a seu objetivo, a discrepância não está clara. Como resultado, a motivação diminui. Isso quando não desaparece por completo. É a discrepância que sinaliza que uma ação é necessária. Sem ela, nada acontece. Ao traçar um objetivo, você vai precisar de feedback frequente para se manter ciente sobre o progresso que está ou não fazendo. Se não o obtiver de outra pessoa, deverá buscá-lo em si mesmo, por meio de automonitoramento. Infelizmente, não há uma regra simples que estabeleça com que frequência você deve avaliar seu progresso. Isso vai depender de em quanto tempo você vai querer alcançar sua meta. Em uma semana, ainda este ano ou até 5 anos. Para os objetivos de longo prazo, faz sentido permitir que haja mais tempo entre as avaliações. Já no caso dos de curto prazo, você vai querer checar seu andamento com mais frequência para garantir que esteja no caminho certo, pois há menos brecha, ou melhor, menos tempo para se cometer erros. A frequência do feedback também depende de sua experiência em determinada atividade, ou seja, da posição em que se encontra na curva de aprendizado. Pesquisas recentes indicam que você não deve se cobrar muito caso esteja tentando dominar algo pela primeira vez. Parar o que está fazendo atrapalha mais do que você está trabalhando em algo novo e desconhecido, pois cria exigências cognitivas e emocionais que podem interferir no aprendizado e no desempenho. Por isso, faça o mínimo possível de autoavaliações, até ter uma noção melhor do que e como fazê-lo. Se o automonitoramento e o feedback são tão importantes, por que será que não recorremos sempre a essas ferramentas? Primeiro, porque exigem esforço de nossa parte. Temos que parar o que estamos fazendo e realmente nos concentrar nessa avaliação. Segundo, porque nem sempre o resultado disso é positivo. Às vezes evitamos verificar nosso progresso porque não queremos saber que evoluímos pouco. Esse acompanhamento exige muita dedicação, mas você pode facilitar as coisas usando o plano Se Então para marcar suas autoavaliações. Além disso tudo, há uma questão essencial a respeito da avaliação do progresso. Feita do jeito certo, ela vai mantê-lo motivado do começo ao fim. Caso contrário, pode lhe dar uma noção equivocada de realização que talvez até diminua sua motivação. Uma pesquisa recente feita por Min-Young Ko e Ayelet Fishback, psicólogos da Universidade de Chicago, examinou como pessoas que buscam determinado objetivo são afetadas de acordo com duas formas diferentes de direcionar o foco: ou para o ponto onde se encontram, raciocínio dotado, ou para quanto falta para realizar o objetivo, raciocínio faltante. Geralmente, usamos ambos os raciocínios quando avaliamos nosso progresso. Para se motivar, um maratonista pode escolher pensar nos quilômetros que já percorreu ou nos que tem pela frente.
Alguém que está de dieta e quer perder 15 quilos pode se lembrar dos 10 quilos já perdidos ou dos 5 quilos que faltam. Intuitivamente, ambas as abordagens têm seu valor, mas muito raciocínio datado, concentrando-se no que você já realizou, na verdade, acaba minando sua motivação em vez de mantê-la. Os estudos de Kuhl e Fishback mostram consistentemente que, quando perseguimos um objetivo e pensamos a que ponto já chegamos, temos uma sensação equivocada de realização e começamos a fazer corpo mole. Um estudo avaliou 2 grupos de universitários que estavam se preparando para uma prova difícil. Foi dito a um grupo que faltavam 52% do material para estudar, enquanto o outro recebeu a informação de que seriam 48%. O primeiro grupo se mostrou significativamente mais motivado a continuar. Quando focamos o progresso já feito, também há uma probabilidade maior de buscarmos uma sensação de equilíbrio, tentando alcançar outros objetivos importantes. Como resultado, terminamos deixando vários projetos inacabados. Se em vez disso, direcionarmos nossa atenção para quanto falta percorrer para atingir o objetivo, raciocínio faltante, a motivação se mantém ou até aumenta. Assim, quando você for avaliar o seu progresso, permaneça focado no objetivo e nunca se vanglorie pelo que não terminou de fazer. Preserve seus cumprimentos para quando houver finalizado um bom trabalho. Colocando em prática. Monitorando seu progresso. 1. Decida com que frequência você deve avaliar seu progresso rumo ao objetivo que quer alcançar. Isso pode envolver tentativa e erro. Não se surpreenda se, ao longo do processo, perceber que precisa de mais ou menos feedback do que o pretendido inicialmente. 2. Determine de onde virá a informação de que precisa para avaliar o seu progresso e como vai consegui-la. Você é capaz de se avaliar ou precisa de uma opinião objetiva ou dos conhecimentos de outras pessoas? 3. Crie lembretes para não se esquecer da autoavaliação. Você pode anotá-los na agenda ou afixar bilhetes. Se quiser mensurar o progresso em pontos específicos, elabore um conjunto de planos se então. Não diga vou lembrar, você está ocupado, provavelmente não vai lembrar. 4. Para se manter motivado, sempre conclua sua autoavaliação pensando no que ainda precisa ser feito a fim de alcançar seu objetivo. Concentre-se enquanto ainda falta, em vez de enquanto você já conquistou. Capítulo 4. Seja um otimista realista. Quando for estabelecer um objetivo, faça uso do pensamento positivo e se imagine chegando à reta final, feliz e vitorioso. Acreditar na sua capacidade de ser bem-sucedido é muito útil para criar e manter sua motivação. No entanto, qualquer que seja a sua meta, não subestime a dificuldade de atingi-la. As mais importantes requerem tempo, planejamento, esforço e persistência. Estudos mostram que pensar que as coisas vão acontecer de forma fácil e sem esforço o deixa mal preparado para sua jornada e aumenta significativamente a chance de fracasso. Vários palestrantes motivacionais e livros de autoajuda reproduzem uma mensagem surpreendentemente simples: basta acreditar para obter sucesso. Muita gente leva essa premissa a sério, apesar de haver apenas um probleminha: ela é totalmente falsa. Na verdade, acreditar no sucesso sem esforço não só é inútil, como também é desastroso. É um bom conselho para dar apenas se você estiver tentando sabotar aquele que vai recebê-lo. Mas como assim? Pensar positivo não é uma coisa boa? Sim. O otimismo e a confiança que ele gera são essenciais para a criação e a manutenção da motivação de que você precisa para conseguir o que quer. Além disso, os otimistas são fisicamente mais saudáveis, se recuperam mais rápido de doenças, sofrem menos de depressão, são melhores em definir prioridades e em realizar várias tarefas ao mesmo tempo, e se adaptam com mais facilidade a adversidades e desafios. Albert Bandura, um dos fundadores da psicologia científica, descobriu há décadas que o melhor indicador do sucesso de um indivíduo talvez seja o fato de ele acreditar que vai ser bem-sucedido, algo próprio dos otimistas. Após milhares de experimentos, esse argumento continua irrefutável. Mas uma questão importante geralmente é desprezada. Você precisa entender a diferença fundamental entre acreditar que vai ter sucesso e acreditar que vai ter sucesso facilmente. Em outras palavras, trata-se da distinção entre o otimista realista e o otimista irrealista.
Os realistas, do tipo que Bandura tratava, acreditam que serão bem-sucedidos, mas que para isso precisam fazer acontecer por meio de esforço, planejamento cuidadoso, persistência e escolha das estratégias corretas. Eles reconhecem a necessidade de pensar seriamente em como vão lidar com os obstáculos. Essa preparação só aumenta sua autoconfiança na própria habilidade de realizar as coisas. Os irrealistas, por outro lado, acreditam que o sucesso vai surgir do nada, que o universo vai recompensá-los pelo pensamento positivo ou que de alguma forma, da noite para o dia, todos os obstáculos em seu caminho deixarão de existir. Um dos exemplos mais claros dos perigos do otimismo irrealista vem de um estudo sobre perda de peso. A psicóloga Gabrielle Oettingen perguntou a um grupo de mulheres obesas inscritas no programa de emagrecimento como se sentiam a respeito de alcançar seus objetivos. Ela descobriu que as confiantes perderam em média 12 quilos a mais do que as que estavam hesitantes, como seria de se esperar. Mas Gabrielle também pediu que elas dissessem como imaginavam que seria o caminho para o sucesso. Se enfrentariam dificuldades para resistir às tentações ou se não teriam problemas para recusar guloseimas ou comer sem repetir o prato. Os resultados foram impressionantes. As mulheres que acreditavam que chegariam à meta facilmente perderam em média 10 quilos a menos do que as que tinham certeza de que a jornada rumo à perda de peso não seria fácil. Ela percebeu o mesmo padrão de resultados em estudo com alunos atrás de bons empregos depois da faculdade, solteiros procurando um amor e idosos se recuperando de uma cirurgia no quadril. Otimistas realistas se inscrevem para mais vagas, têm coragem de abordar parceiros românticos em potencial e se esforçam mais em seus exercícios de reabilitação. Quanto mais tentativas, mais chances de sucesso. Acreditar que o caminho rumo ao objetivo vai ser difícil leva a um êxito maior, porque o força a agir. Pessoas confiantes de que alcançarão suas metas e que têm noção das dificuldades que vão encontrar se esforçam mais, planejam como lidar com os problemas antes que eles surjam e persistem mais diante de dificuldades. Os otimistas e realistas têm uma probabilidade menor de considerar todas as reviravoltas que podem ocorrer no caminho e maior de assumir riscos sem pensar direito antes. E ficam felizes em lhe dizer que você está sendo negativo quando você ousa expressar suas preocupações, expor relutâncias ou se deter no que acontece de errado. Na verdade, todo empreendimento de sucesso deve levar as adversidades em consideração. Focar apenas no que você quer, excluindo todas as coisas que podem acontecer, é um raciocínio ingênuo e imprudente que já expôs vários líderes ao perigo. Cultive o otimismo realista, combinando uma atitude positiva com uma avaliação honesta dos desafios que o aguardam. Não visualize o sucesso, mas sim os passos que você precisará dar até alcançar seu objetivo. Colocando em prática, seja um otimista realista. 1. Talvez a forma mais eficiente de aumentar sua confiança seja refletir sobre sucessos que você já teve e obstáculos que superou. Para colocar isso em prática, você pode até fazer um plano se então. Se estou duvidando de mim mesmo, então me lembrarei da época em que consegui. Estudos comprovam que esta estratégia se mostra muito eficiente para indivíduos prestes a realizar provas difíceis e atletas às vésperas de jogos importantes. 2. A fim de manter seu otimismo realista, pense cuidadosamente nos obstáculos, dificuldades e limitações que você provavelmente vai encontrar ao perseguir seu objetivo. Também é importante visualizar como lidará com cada desafio. Se a primeira estratégia não funcionar, qual será o plano B? Este é outro bom momento para usar o plano sim então. Lembre-se de que não é negativo pensar nos problemas que você provavelmente vai enfrentar. É tolice não fazê-lo. Capítulo 5. Busque se aprimorar. Evite a estagnação. Acreditar que você tem capacidade para alcançar seus objetivos é importante, mas também é bom lembrar que você pode desenvolvê-la. Muitos de nós achamos que inteligência, personalidade e aptidões físicas são características fixas, que, não importa o que façamos, não vamos nos aperfeiçoar. Como resultado, estabelecemos objetivos que têm a ver com provar que é suficiente apenas termos os talentos, e não com o desenvolvimento e aquisição de novas habilidades. Felizmente,
Décadas de pesquisas indicam que é possível aprimorar habilidades de todos os tipos. Aceitar o fato de que você pode mudar vai lhe permitir tomar decisões melhores e alcançar todo o seu potencial. Pessoas que têm intenção de melhorar e não de estagnar seus talentos sabem lidar com as dificuldades e apreciam tanto a jornada quanto o destino final. Enquanto muitos profissionais se sentem ansiosos diante de um novo desafio, uma vez que superá-lo pode significar uma promoção na empresa, outros apenas tentam sobreviver sem cometer grandes erros. Tornar-se responsável por algo novo e desconhecido é compreensivelmente assustador. As chances de algo dar errado aumentam e muito quando lhe falta experiência. Não é de admirar que as pessoas recebam uma nova incumbência com tão pouco entusiasmo. Então, como você pode ficar motivado para assumir novas responsabilidades com confiança e energia? A resposta é simples: dê a si mesmo permissão para errar. Sei que isso não deve ser animador, porque é provável que você tenha pensado: se eu fizer algo errado, vou arcar com as consequências. Mas estudos demonstram que, quando indivíduos sentem que podem cometer erros, a probabilidade de cometê-los se torna significativamente menor. Vou explicar. As pessoas encaram qualquer tarefa com um destes objetivos: ser bom, quando o foco está em provar que você é muito eficiente e já sabe o que está fazendo, ou melhorar, quando deseja desenvolver uma habilidade e aprender a dominar uma nova função. O problema com o objetivo de ser bom é que isso tende a não dar certo quando encaramos algo desconhecido ou difícil. Rapidamente, começamos a sentir que não sabemos o que estamos fazendo, que nos falta habilidade, e isso gera muita ansiedade. Inúmeros estudos mostram que a ansiedade é o que mais interfere no desempenho. Ela é o pior inimigo da produtividade. Por outro lado, quando o objetivo é melhorar, o sucesso é praticamente garantido. Quando pensamos no que estamos fazendo em termos de aprendizado e domínio, aceitando que podemos cometer alguns erros pelo caminho, permanecemos motivados, apesar dos obstáculos que podemos encontrar. Só para citar um exemplo, num estudo que conduzi há alguns anos com Laura Guelletti na Lehigh University, descobrimos que as pessoas com talento estagnado, isto é, que se contentam em apenas mostrar como são inteligentes, se dão muito mal resolvendo problemas quando são atrapalhadas, seja interrompendo-as frequentemente, seja dificultando ao máximo as questões. O incrível é que aquelas que estavam buscando aperfeiçoamento, isto é, que viam o teste como uma oportunidade de aprender novas formas de resolver um problema, não se abalavam por nenhum empecilho criado. Por mais que nos esforçássemos para atrapalhar, os participantes permaneceram motivados e se saíram bem. Quando assumimos um novo projeto ou estabelecemos um objetivo, muitos de nós esperamos ser capazes de executá-lo sem falhas, por mais desafiador que seja. Estamos focados em sermos bons, e a ideia muito real de não corresponder às expectativas se torna apavorante. A ironia é que a pressão envolvida em ser bom resulta em mais erros e no desempenho inferior do que quando desejamos melhorar. Mas isso não é tudo. Pesquisas mostram que se ater em melhorar também torna a rotina do trabalho mais satisfatória. Naturalmente, sentimos que o que fazemos fica mais interessante e agradável quando pensamos nisso em termos de progresso e não de perfeição. E antes que você pense que ter um emprego interessante é um luxo, garanto que não é. Trata-se de um potente motivador. Considerar o que você faz relevante e acreditar que seu trabalho tem valor é uma das formas mais eficientes de permanecer motivado, apesar dos obstáculos. Na verdade, vários estudos recentes mostram que essa crença não apenas o mantém ativo a despeito do cansaço, como também recompõe suas energias. Em certo estudo, psicólogos da Universidade do Estado do Colorado pediram que os participantes, depois que tivessem feito algo particularmente exaustivo, executassem uma tarefa difícil, mas interessante, ou relativamente fácil, mas entediante. Eles descobriram que as pessoas do primeiro caso se esforçaram mais e tiveram um desempenho melhor, apesar do cansaço, do que as outras, mesmo enfrentando uma dificuldade maior. Em outras palavras, o interesse repõe as energias e dá uma vantagem considerável. Em outro estudo, os mesmos pesquisadores descobriram que o interesse resultava no desempenho melhor, inclusive na tarefa seguinte. Em outras palavras, você acaba rendendo mais numa segunda atividade por ter considerado a anterior interessante.
a energia renovada também influencia no que você faz em seguida. A propósito, cada um desses estudos considerou o efeito do interesse e do bom humor e descobriu que as pessoas até se sentem um pouco revigoradas com aquilo que as deixam felizes, mas a energia delas é ainda maior quando se interessam pelo que estão fazendo. Em outras palavras, se sentir envolvido é a melhor forma de se manter motivado. Lembre-se de que, ao se permitir não fazer tudo perfeitamente desde o início e ao reconhecer que leva tempo para chegar ao topo da curva de aprendizado, você vai eliminar a ansiedade da situação. E também será mais capaz de se conectar com o que há de interessante e recompensador em seu trabalho. Assim, você não só vai ficar mais motivado para ser bem-sucedido, como também vai reduzir de forma significativa as chances de cometer erro. Colocando em prática, busque se aprimorar. Evite a estagnação. 1. Quando um projeto for difícil e demandar habilidades que você não domina, lembre-se de que você vai precisar de algum tempo para lidar com ele. Talvez cometa alguns erros, mas não há nada de mal nisso. 2. Use o conhecimento das pessoas ao seu redor como um recurso e não tenha medo de lhes pedir ajuda quando enfrentar problemas. Elas terão uma ideia melhor e não pior de você. 3. Não compare o seu desempenho atual com o dos outros. Avalie-se de acordo com o seu desempenho passado. Você está melhorando? É isso que importa. Se a resposta for negativa, releia o item 2. Capítulo 6. Tenha garra. Garra é a disposição de se comprometer com objetivos de longo prazo e de persistir diante das dificuldades. Estudos indicam que pessoas com essa característica estudam mais durante a vida e conseguem resultados melhores na faculdade. A boa notícia é que, mesmo que você ache que lhe falta garra, é possível fazer algo a respeito. Muitas pessoas que pensam como você acreditam que não possuem as habilidades inatas que os bem-sucedidos têm. Mas isso é um grande equívoco. Como mencionado antes, esforço, planejamento, persistência e boas estratégias são tudo de que você precisa para ter sucesso. Aceitar isso não apenas vai ajudá-lo a ver a si mesmo e a seus objetivos com mais precisão, como também desenvolverá sua garra de forma incrível. Todos ficamos impressionados com demonstrações de habilidade. Atletas profissionais, magos da computação, gênios da matemática, empreendedores ousados, músicos de sucesso e escritores talentosos. Essas pessoas são admiradas por possuírem aptidões extraordinárias, às vezes até invejadas. Quem não gostaria de ser um pouco mais inteligente, criativo, comunicativo ou sociável? Carol Dweck, psicóloga de Stanford, conduziu uma pesquisa que revelou duas teorias para explicar a natureza da habilidade. Segundo a teoria da entidade, as habilidades são fixas e, com frequência, inatas. As pessoas que pensam assim esperam que o desempenho seja relativamente estável. Em outras palavras, você tem determinado nível de inteligência, ou de criatividade, ou de charme, e não há nada que se possa fazer para desenvolvê-la. De acordo com a teoria incremental, por outro lado, é possível aprimorar habilidades, ou seja, com esforço e experiência, elas podem mudar. E de acordo com as evidências, aqueles que pensam assim estão perfeitamente certos. Você pode melhorar se quiser. Para isso, só precisa ter garra. Garra, no sentido usado pelos psicólogos, quer dizer persistência e comprometimento em relação a objetivos de longo prazo. Várias pesquisas sobre pessoas bem-sucedidas, como atletas, músicos, matemáticos ou inventores, demonstram que o segredo para o sucesso e o desenvolvimento de habilidades é a prática intensa, longa e deliberada. E isso não acontece sem garra. Ter garra é não desistir diante das dificuldades, mesmo quando você estiver cansado ou apenas entediado. O melhor indicador da persistência é avaliar como explicamos a dificuldade. Quem você culpa quando está enfrentando problemas? Os que defendem a teoria da entidade tendem a culpar a falta de habilidade. Se acho difícil, é porque não devo ser bom nisso. Como resultado, quem pensa assim não tem garra. São pessoas que desistem cedo demais, reforçando de forma inadvertida a crença equivocada de que não podem melhorar. Os partidários da teoria incremental tendem a atribuir os reveses a fatores mais controláveis, como esforço insuficiente, estratégia equivocada e falta de planejamento. Ao enfrentarem dificuldades, eles se esforçam mais, acreditando que sempre é possível aprimorar habilidades.
Essa atitude é recompensadora, ocasionando grandes realizações a longo prazo. Um fato interessante é que pesquisas recentes indicam que, aos primeiros, não só falta a garra para melhorar, como eles também acham inconscientemente que qualquer tentativa no sentido de se aperfeiçoar provoca ansiedade, já que não acreditam que isso seja possível. Em estudos conduzidos por Jason Plex e Kristen Stecker, psicólogos da Universidade de Toronto, os alunos receberam problemas de lógica difíceis. Depois da primeira rodada, todos ficaram sabendo que se encontravam no 61º percentil. A seguir, foram instruídos sobre como resolver os problemas, recebendo inclusive dicas e estratégias. Após a segunda rodada, alguns alunos souberam que seu desempenho não tinha mudado, enquanto outros foram informados de que haviam subido para o 91º percentil. Obviamente, todos os que conseguiram um resultado melhor ficaram felizes, mas os que pensam de acordo com a teoria da entidade, acreditando que na verdade não poderiam ter melhorado seu desempenho, também relataram um aumento significativo da ansiedade. Quanto mais ansiosos, pior se saíram na terceira rodada de problemas. Na verdade, os que ouviram que não haviam melhorado se saíram melhor na terceira rodada do que aqueles que souberam que tinham acertado mais questões. Então, quando nós não esperamos melhorar, significa que na verdade preferimos ficar estagnados? Eu não concluiria isso. Todo mundo gosta de se aperfeiçoar, mas somente os que pensam segundo a teoria da entidade associam isso à ansiedade. Esse estado mental, por sua vez, compromete o desempenho futuro, corroendo a confiança de que é possível aprimorar habilidades. Analisando melhor, esses estudos elucidaram alguns acontecimentos da minha própria vida. Por exemplo, admito que sou péssima em brilhar. Há alguns anos, saí com um ávido praticante que me convenceu certa noite a dar outra chance ao jogo. Antes de começarmos a jogar, ele me deu algumas instruções básicas, como segurar o taco, alinhar a tacada e assim por diante. Jogamos e algo totalmente inesperado aconteceu. Eu me saí bem. Na verdade, quase venci a partida. Lembro que me senti radiante por ter melhorado o desempenho e também fiquei chocada. Eu tinha mesmo jogado melhor? Como era possível? Não sou boa nisso. Talvez tenha sido sorte. Alguns dias depois, marcamos de jogar novamente. E eu me aproximei da mesa com um nervosismo que nunca havia sentido antes, nem mesmo quando achava que jogava mal. Por que eu me sentia assim? Não fazia ideia. A apreensão afetou minha capacidade de jogar. Não consegui encaçapar sequer uma bola. Sabia que tinha sido sorte, pensei. Definitivamente não sou boa nisso. É bem verdade que estamos falando sobre jogar bilhar aqui, e sei que esta não é uma habilidade que muda a vida de uma pessoa. Mas e se fosse? E se o caso fosse desmerecer minha habilidade de fazer cálculos, aprender a usar programas complexos de computador, escrever bem, assumir um cargo de liderança, ser criativa, aceitar riscos, fazer apresentações interessantes ou me tornar mais sociável? E se eu acreditasse que seria impossível aprimorar uma habilidade crucial para a minha vida? A questão é que, não importa qual seja a habilidade, você provavelmente não vai conseguir desenvolvê-la de forma permanente se, no fundo, não acreditar que isso é possível. Você simplesmente não vai ter garra. Se acha que uma melhoria não é possível, não faz sentido tentar, ainda mais se o caminho for difícil. Acreditar que sua habilidade é fixa o impede de desenvolvê-la e o leva a duvidar de si mesmo. Para ser bem-sucedido e aproveitar realmente ao máximo o seu potencial, é fundamental examinar suas crenças e, quando necessário, mudá-las. A transformação de fato é possível, e isso é provado cientificamente. Não há habilidade que não possa ser desenvolvida por meio da experiência. Na próxima vez em que você se pegar pensando, mas eu simplesmente não sou bom nisso, lembre-se, você não é bom nisso ainda. Colocando em prática, tenha garra. 1. Existe alguma tarefa no seu trabalho que você acha que não executa bem? Reserve um instante para pensar nisso. Seja honesto. 2. Você acredita com sinceridade que pode se tornar bom nessa tarefa ou acha que não tem jeito? Se acha que não tem jeito, você está equivocado. Lembre-se de que melhorar sempre é possível. 3. Desafie a teoria da entidade toda vez que se flagrar sucumbindo a ela. Ao direcionar seu foco para melhorar e desenvolver suas habilidades, você naturalmente vai ter mais garra para alcançar seus objetivos. Capítulo 7. Exercite sua força de vontade.
O músculo do autocontrole é igual aos demais músculos do seu corpo. Sem exercício, eles enfraquecem com o tempo. Mas quando você se exercita regularmente, eles se fortalecem e se tornam mais capazes de ajudá-lo a alcançar seus objetivos. Para aumentar sua força de vontade, aceite um desafio que lhe exija algo que preferiria não fazer. Por exemplo, parar de comer bobagens, fazer 100 abdominais por dia, consertar a postura ou tentar aprender uma nova habilidade. Não desista se você perceber que está desanimado para atingir sua meta. Planeje como vai lidar com os problemas quando eles ocorrerem. Se eu tiver vontade de fazer um lanchinho, vou comer uma fruta ou uma barrinha de cereais. Será difícil no começo, mas ficará mais fácil, e é suficiente saber disso. À medida que sua força de vontade crescer, você vai poder assumir mais desafios e reforçar seu autocontrole. Muitos desafios que enfrentamos ano após ano têm uma coisa em comum. Para superá-los, é preciso resistir à tentação. Tentar ignorar a vontade de fumar, de comer um doce ou de se deixar levar por um impulso consumista requer força de vontade. Quando encaramos, por exemplo, o entediante relatório de gastos, é necessário autocontrole para evitar abrir o Facebook, responder e-mails ou jogar paciência. E para alguns, é necessário ainda mais força de vontade para se manterem calmos no trabalho quando um colega não entende o que precisava fazer ou um subordinado comete um erro. Você pode achar que pessoas muito bem-sucedidas, que presumivelmente têm bastante força de vontade, não desistem fácil. Mas a verdade é que elas são ainda mais suscetíveis à tentação do que o restante de nós. Pense rápido. Cite uma pessoa famosa ou influente que não tenha alguma fraqueza conhecida. Eu espero. Ter força de vontade para governar um país e ainda assim tê-la para resistir a cigarros ou batatas fritas pode parecer uma contradição, mas não é, de acordo com uma pesquisa sobre a natureza do autocontrole. Para entender por quê, você precisa compreender como a força de vontade realmente funciona. Sua capacidade de autocontrole é como os músculos do seu corpo. Pode ter uma força variável, não só de pessoa para pessoa, como de momento para momento. Da mesma forma que bíceps bem trabalhados às vezes podem se cansar depois de um treino pesado, isso acontece com o músculo da força de vontade. Até mesmo ações cotidianas, como tentar passar uma boa impressão ou lidar com o estresse provocado pela carreira ou pela família, podem esgotar esse valioso recurso. Quando você o usa muito, ele se esvai, e você acaba cedendo às batatas fritas. A boa notícia é que essa escassez é apenas temporária. Dê a seu músculo tempo suficiente para se recompor, e logo você vai se recuperar e estar preparado para dizer não a quaisquer tentações que aparecerem pela frente. Uma pesquisa recente mostrou que, quando esse descanso não é uma opção, você pode acelerar a recuperação do seu autocontrole quando as reservas estiverem baixas apenas pensando em pessoas que você sabe que são muito controladas. No meu caso, pensar na minha mãe, que é extremamente calma, é ótimo quando estou prestes a explodir de raiva com alguém. Você ainda tem a opção de buscar algo que o estimule de forma saudável. Ouça sua música preferida, assista a um vídeo engraçado, ligue para um amigo divertido ou reflita sobre projetos anteriores que você tenha concluído com sucesso. Atividades como essas devem ajudá-lo a restaurar seu autocontrole quando você precisar de uma solução rápida. Outra semelhança que a força de vontade tem com o músculo é que, se você exercitá-la regularmente, ela pode se desenvolver com o tempo. Pesquisas recentes mostram que atividades diárias como fazer exercícios físicos, controlar as finanças ou o que você está comendo, ou até mesmo se sentar com a postura ereta, podem reforçar sua capacidade de autocontrole. Um estudo demonstrou que pessoas que receberam acesso gratuito a uma academia e que se comprometeram a frequentá-la todos os dias por 2 meses não apenas ficaram fisicamente mais saudáveis, como também fumaram menos, beberam menos e comeram menos bobagens. Elas tiveram mais controle sobre seu temperamento e seus gastos. Passaram a não deixar a louça suja na pia, não postergar seus deveres e não perder tantos compromissos. Na verdade, todos os aspectos da vida delas que exigiam força de vontade melhoraram de forma significativa. Portanto, se você quer desenvolver sua força de vontade, comece incluindo em sua rotina diária uma ação que seja adequada à sua vida e a seus objetivos. Qualquer coisa que exija que você supere um impulso ou desejo.
Entre os exemplos citados em pesquisas estão abdicar do seu doce preferido, não falar palavrão, usar sua mão não dominante para abrir a porta ou escovar os dentes e evitar começar as frases com eu. Você pode escolher qualquer coisa. Dependendo de seus hábitos, fazer a cama todas as manhãs ou ficar menos tempo no Facebook pode ser um bom começo. Será difícil nos primeiros dias, mas vai melhorar com o tempo, porque sua capacidade de autocontrole vai aumentar. Colocando em prática, exercite sua força de vontade. 1. As reservas da força de vontade podem se esgotar com o uso excessivo. Quando você estiver desmotivado, dê a si mesmo um descanso antes de se envolver em outro desafio de autocontrole. 2. Você pode acelerar sua recuperação fazendo algo para se animar, recompensando-se por algo que tenha dado certo ou pensando em alguém que tenha muito autocontrole. 3. Seu músculo da força de vontade vai crescer conforme o uso regular. Antes de querer alcançar um objetivo que exija muita força de vontade, por exemplo, parar de fumar ou fazer uma dieta radical, reforce esse músculo com exercícios regulares e pouco cansativos. Comece incluindo pequenos desafios no seu dia, por exemplo, fazer sua cama, sentar-se com a postura ereta ou subir escadas em vez de pegar o elevador. Capítulo 8. Não desafie o destino. Por mais que os músculos da sua força de vontade sejam muito desenvolvidos, é importante sempre respeitar o fato de ela ser limitada. Se você usá-la demais, vai esgotá-la temporariamente. Se possível, tente não ter dois objetivos desafiadores de uma só vez, algo como parar de fumar e fazer dieta ao mesmo tempo. E facilite as coisas ficando longe das tentações. Muitas pessoas, por se sentirem muito autoconfiantes, acabam se colocando em situações nas quais há inúmeras tentações. Resistir a elas é parte fundamental de se atingir qualquer meta. O que queremos fazer geralmente é o oposto do que precisamos fazer a fim de alcançarmos nossos propósitos profissionais e pessoais. A primeira coisa que você deve fazer se estiver realmente disposto a resistir às tentações, apesar de parecer contraditório, é aceitar o fato de a força de vontade ser limitada. E sempre será, mesmo que você a desenvolva por meio de exercícios regulares. Lembre-se de que, por mais forte que seja seu músculo, ainda é possível fadigá-lo. O problema é que a maioria de nós acha que tem muito mais força de vontade do que na verdade tem. Como resultado, nos expomos a riscos e tentações que presumimos ter vencido. Por exemplo, no estudo sobre parar de fumar, perguntou-se a participantes que tinham largado o cigarro havia 3 semanas e que, portanto, já tinham superado a fase da abstinência física, quão confiantes eles se sentiam em relação a resistir ao desejo de fumar no futuro e se planejavam ou não evitar perto de cigarro em situações sociais. Os resultados mostraram que, quanto mais confiantes eles se sentiam, maior era a probabilidade de se exporem ao objeto de desejo. Meses depois, fumantes que evitaram tentações apresentaram uma probabilidade menor de recaída, enquanto os que superestimaram a própria força de vontade retornaram aos velhos hábitos. Mesmo que você tenha acumulado grandes reservas de força de vontade, não vai conseguir fazer muito uso dela ao fim de um longo dia de estresse no trabalho. Não se engane, durante épocas particularmente estressantes, você terá dificuldade para se manter na linha. Por isso, é muito importante elaborar um plano se então para quando achar que vai se sentir esgotado e vulnerável. Pense em uma atividade alternativa, uma distração ou um lanchinho um pouco calórico, o que funcionar melhor para você. Além disso, faça um favor a si mesmo. Tente não querer alcançar ao mesmo tempo 2 objetivos que requeiram muito autocontrole. Estudos revelam, por exemplo, que pessoas que tentam parar de fumar enquanto fazem dieta, para evitar o ganho de peso que geralmente acompanha o fim do vício, têm uma probabilidade maior de fracassar em ambos empreendimentos do que as que lidam com um problema de cada vez. Por fim, lembre-se de que é mais fácil largar o cigarro quando você se desvencilha dele de uma só vez, que se ceder um pouco e daí tentar parar. E você precisa de mais e mais autocontrole para modificar um comportamento à medida em que o tempo passa. Se não quer ir para a cama com alguém, é melhor nem dar o beijo de boa noite. Se está tentando perder peso, é melhor ignorar a porção enorme de batatas fritas. Colocando em prática, não desafie o destino. 1.
Se você tem um mau hábito ou impulso que queira eliminar, pense nas épocas e situações em que você vai estar mais vulnerável às tentações e como evitá-las. 2. Nunca enfrente ao mesmo tempo 2 desafios que exijam muita força de vontade. Se as pessoas fizessem apenas uma resolução de ano novo por vez, elas alcançariam mais objetivos. 3. Evite pensar que você pode ter somente um ou um pouquinho de algo que realmente não deveria ter. É mais fácil abdicar de tudo de uma vez. Capítulo 9. Concentre-se no que você vai fazer, e não no que não vai fazer. Você quer ser promovido, parar de fumar ou conter seu mau humor? Então pense em formas de substituir comportamentos nocivos por outros mais produtivos. Em geral, as pessoas concentram todos os esforços no que querem parar de fazer e se esquecem de pensar em como compensar as verdadeiras necessidades. Pesquisas sobre supressão cognitiva têm mostrado que tentar evitar um pensamento o deixa mais ativo na sua mente. O mesmo acontece com o comportamento. Ao tentar não fazer alguma coisa, você tende a querer fazê-la ainda mais. Se quer mudar algo, pergunte-se: o que vou fazer em vez disso? Se, por exemplo, o problema for o temperamento, você pode fazer planos como: se eu começar a ficar com raiva, vou respirar fundo 3 vezes para me acalmar. Ao utilizar esse procedimento, seu impulso sabotador do sucesso vai se desgastar até desaparecer completamente. Depois de ter decidido compor um plano se então para ajudá-lo a alcançar seu objetivo, o próximo passo é descobrir o que exatamente está incluído nele. De acordo com as mais recentes pesquisas, é preciso tomar muito cuidado ao formulá-lo, porque existe um tipo específico cujo resultado é você acabar fazendo mais daquilo que estava evitando. Pesquisadores da Universidade de Utrecht, na Holanda, analisaram 3 tipos de planos se então. A função dos planos de substituição é trocar um comportamento negativo por um mais positivo. Se você tende a dizer sim para qualquer oportunidade assim que ela aparece e acaba ficando com atribuições demais, pode criar um plano sim então de substituição do tipo: se me convidarem para participar de um novo projeto, então vou analisá-lo por pelo menos 24 horas antes de responder. Analisar por 24 horas é o comportamento substituto. Uma reação mais favorável criada para substituir o que quer que geralmente o deixe sobrecarregado. Planos sim então de rejeição pretendem bloquear sentimentos indesejados, como desejos extremos, ansiedades e dúvidas. Se sinto vontade de fumar, então vou rejeitar esse desejo. Nesse caso, você apenas planeja rejeitar certos impulsos, a fim de diminuir os efeitos deles sobre você. Por fim, planos sim então de negação envolvem explicitar as atividades que você não vai executar no futuro. Com esses planos, você simplesmente planeja não se comportar de uma maneira que quer evitar. Se eu estiver no shopping, então não vou comprar nada. Esta é, de certo modo, a forma mais direta de tratar impulsos negativos e provavelmente a que acabamos usando com mais frequência. Todos os tipos de planos sim então foram testados, com resultados surpreendentes e consistentes. Os pesquisadores descobriram que os de negação não apenas são os menos eficientes, como também resultam no efeito contrário ao desejado, levando as pessoas a se comportarem mais como não queriam. Assim como a pesquisa sobre supressão cognitiva mostrou que o monitoramento constante de seus pensamentos faz com que se tornem mais ativos em sua mente, planos sim então de negação mantêm o foco no comportamento que precisa ser evitado. Ironicamente, quando se planeja somente não agir de forma impulsiva, é que o impulso ganha força, em vez de perder. Assim, um plano do tipo: se eu estiver no shopping, então não vou comprar nada, pode acabar lhe custando uma pequena fortuna. Lembre-se de que, quando se trata de alcançar seus objetivos, você precisa planejar como vai substituir os comportamentos que sabotam seu sucesso por outros melhores, em vez de focar apenas as atitudes ruins em si. A parte fundamental do seu plano sim então é o que você vai fazer. Colocando em prática, concentre-se no que você vai fazer e não no que não vai fazer. 1. Muitos dos nossos objetivos têm a ver com parar de fazer alguma coisa, não comer demais, não dormir tarde,
não ficar tanto na defensiva. Mas pensar numa meta dessa forma pode acabar reforçando seus impulsos de autossabotagem, em vez de aniquilá-los. Reformule seu objetivo. Decida o que você vai fazer para substituir a ação indesejada. 2. Assim que tiver definido a atitude mais adequada, faça um plano se então. Se eu sentir vontade de, então vou. Conclusão. A maioria de nós se refere a pessoas no auge do sucesso, grandes empresários, influentes líderes políticos, artistas renomados, usando palavras como gênio, habilidoso e talentoso. E não haveria nada de mal nisso, se entendêssemos como a genialidade, as habilidades e o talento atuam. O sucesso não está ligado a uma composição genética favorecida, mas sim a alcançar objetivos e tomar as melhores decisões, usar as estratégias certas e agir. Vários estudos mostram que testes para avaliar o chamado talento inato, como o de QI, são péssimos para prever quem vai ou não obter êxito na vida. Avaliar a melhor estratégia e a persistência, por outro lado, nos diz muito sobre quem tem mais chance de chegar ao topo. Pessoas bem-sucedidas estabelecem objetivos bem específicos e aproveitam as oportunidades para concretizá-los, usando estratégias como o plano se então. Elas sempre sabem até que ponto devem ir e permanecem focadas no que ainda precisa ser feito. Acreditam que vão conseguir o que querem, mas sabem que o caminho não será fácil. Lembram que o êxito tem a ver com progredir e não com fazer tudo de forma perfeita desde o início. Tenham em mente que podem desenvolver suas habilidades por meio do esforço, o que lhes proporciona garra diante de obstáculos e desafios. Desenvolvem a força de vontade por meio de exercícios frequentes e planos de como agir quando ela estiver baixa, além de tentar não se colocar em situações em que haja muitas tentações. Concentram-se no que vão fazer em vez do que não vão fazer. Não há nada que as pessoas bem-sucedidas alcancem que você não possa alcançar também.